E quais são os seus destaques de hoje, Juliana Maia? Hoje eu continuo falando de educação. Ontem falei para vocês, né, que a gente ia continuar a falar, que realmente a gente só está começando mesmo. Tem muita coisa para a gente refletir sobre esse tema. Eu ainda vou trazer muita gente bacana para falar sobre isso ainda. E o Papo de Ontem, só para quem não conferiu, né, contou com o professor de História do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Jorge Alexandre. Ele que tem um canal no YouTube que chama História com Jorge, onde ele usa jogos de videogame para ensinar história. Então, só retomando um pouquinho, o Jorge ontem falou sobre os desafios estruturais, né, enfrentados pela educação, que hoje está sendo feita à distância por causa do isolamento. Ele falou das diferentes realidades em cada casa, em cada região do Brasil, que tem gente que não tem nem internet, né, para dizer o mínimo, enfim, questões que não podem ser ignoradas. E ele falou também que a educação à distância não pode ser apenas transferir os mesmos métodos para a tela do computador. E hoje o professor traz algumas dicas práticas para professores e alunos que buscam se adequar da melhor forma, da melhor maneira a essa forma diferente de aprender e de ensinar. Vamos ouvir o que ele conta para gente. Vamos lá. Bom, a minha dica para os professores é que a gente continue buscando cursos de formação online. Tem uma série de escolas, de instituições, de colegas professores fazendo lives, publicando artigos, colocando imagens lá no Instagram, no Facebook, de como proceder nesses tempos de pandemia, né? Outro ponto que eu acho extremamente importante é a gente perder o medo do YouTube, perder o medo das redes sociais. Tem coisa que a gente só aprende fazendo e errando. E eu vejo a gente cobrando tanto que os nossos alunos experimentem e errem e aprendam tal, mas está na hora da gente, professor, e família, e gestores, e alunos fazermos o mesmo. Então, se a gente cria uma rede de apoio de colegas de profissão, com comunidade escolar, e consegue trocar a experiência e ter esse feedback em 360 graus, a gente vai tateando junto, vai descobrindo, vai aprendendo, se sente menos sozinho, se sente mais amparado e a gente consegue superar essa crise e qualquer outra que esteja aí mais na frente. A minha dica para os alunos é que vocês busquem canais do YouTube com certificação YouTube Edu. O meu canal, por exemplo, ele chama História com Jorge e ele une aula de história com jogo de videogame. O objetivo é quebrar a ideia de que os games são uma diversão supostamente juvenil e vazia e tudo mais, e do outro lado, quebrar a ideia de que história é coisa de museu, documentário, livro didático e tudo mais. Então, se a gente assiste esses canais com certificação, e você sabe que tem a certificação porque tem aquele selinho com o logotipo do YouTube escrito Edu no cantinho da miniatura do vídeo e tal, você garante que aquele conteúdo ali é seguro, ou seja, aquele conteúdo possui sustentação acadêmica. Você pode confiar no que está exposto ali. E eu acho que isso é muito importante nesse tempo de informação falsa e pós-verdade invadindo a nossa vida o tempo todo. Então esse é um recado um pouco também de educação midiática, sabe? De como transitar nesse mundo hiperconectado aí do século XXI. E para fechar, eu queria me colocar à disposição de todos vocês e gostaria que vocês contassem comigo para continuar essa conversa via Instagram ou via YouTube. Eu tenho o mesmo nome nessas duas redes, que é História com Jorge. E queria agradecer a equipe da rádio aqui pelo convite, pela oportunidade e deixar vocês com a mensagem que eu sempre dou para os meus alunos dentro de sala de aula. Se cuidem, meus queridos, lavem as suas mãos e racha de estudar, galera. É isso aí. Obrigadão e até mais. Pois é, racha de estudar, gente. Né? Desculpa. Só lembrando que o professor ressaltou ontem, eu acho muito importante a gente reforçar aqui hoje, que o principal nesse momento é a gente ter um olhar mais compreensivo com o outro, né? Seja esse outro a escola, o professor, os pais, os alunos. A gente está passando por um momento único, ninguém esperava por isso. Está todo mundo no mesmo barco, né, gente? Então, eu particularmente, eu acho que as escolas e os pais têm que estar abertos ao diálogo, todos devem tentar se ajudar. E eu acho também, agora uma opinião minha mesmo, né, que é um momento da gente repensar essa educação no Brasil e no mundo também, né? O decoreba ainda se justifica hoje, com tanta informação que a gente tem disponível na internet? Não é melhor a gente focar em outras coisas, na interpretação de dados, na capacidade de crítica, na capacidade de debate? Enfim, são coisas que eu, como mãe, dizia, eu já me questionava antes e que
me direcionaram, inclusive, a algumas escolhas para a educação da minha filha, mas eu acho que chegou a hora da sociedade como um todo repensar isso, né? É possível a gente seguir esse ano letivo normalmente, sendo que nada está normal no mundo nesse momento, que não vai ser um ano normal, né? Então, são muitas questões para a gente discutir por aqui ainda. Com certeza, Ju. E eu gostei dele falando, quando ele colocou da certificação, né, da gente buscar conteúdos nesse sentido, né, de vídeos, né, que tem essa certificação, né, que aí ele fala da sustentação acadêmica, não é isso? Nossa, com certeza, ainda mais isso com relação a qualquer conteúdo, mas no caso dele, que é o conteúdo de história, né, imagina que perigo você cair numa página que a pessoa vai contar a história de acordo com a visão dela, que pode ser enviesada, que pode ser tendenciosa. Sim. Então, né, pode ter um quê de conspiração. Então, acho que é muito importante nessa época de fake news. Acho que essa dica é, sem dúvida, imprescindível. Ainda mais para os alunos mais velhos, né, ou aqueles que estão se preparando para vestibular, que já usam da internet como uma ferramenta de ensino também. Acho que essa dica é valiosíssima mesmo.